Você chegou aos 40, aos 45, aos 50 anos e tem a sensação de que sempre está correndo atrás, mas nunca alcança. Esquece compromissos importantes, começa 10 projetos e não termina nenhum. Explode com as pessoas que você ama por motivos muito pequenos e depois se sente péssimo. A organização, os prazos, as relações, tudo parece ser muito mais difícil para você do que para outras pessoas. E por décadas você se convenceu que o problema é você, que você é preguiçoso, desorganizado, imaturo. Mas e se eu te dissesse que existe uma explicação neurobiológica, validada por décadas de pesquisa, que talvez esteja passando despercebida pelos seus médicos, pela sua família e principalmente por você, é claro? Hoje a gente vai falar sobre o TDAH depois dos 40. Por que tantos adultos só descobrem agora? Como o transtorno afeta sua carreira, seu casamento, sua identidade? E o que a ciência mais recente diz sobre tratamentos e qualidade de vida nessa fase? Se esse tema faz sentido para você ou para alguém próximo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa um comentário dizendo a sua idade atual. Isso vai me ajudar com toda a certeza a entender quem está aí do outro lado. Bora começar? O tema de hoje foi proposto por alguns dos nossos seguidores. E se você tem algum tema especial, alguma coisa que você quer assistir aqui no canal, deixe um comentário aqui no campo de comentários, ou então mande uma DM pra gente no Instagram. Teremos o maior prazer em pesquisar e trazer para vocês aqui. Antes de falarmos sobre o TDAH depois dos 40, é preciso esclarecer uma ideia que ainda circula por aí de que TDAH é coisa de criança agitada e que some na fase adulta. Isso nem de longe corresponde à verdade. E uma outra coisa que é importante também deixar claro é que nada, absolutamente nada do que for dito aqui substitui o diagnóstico feito por profissionais especializados, quer seja ele neurologista, psiquiatra, neuropsicólogo ou psicólogo. Ok? No menor sinal desse transtorno, procure um profissional. Dito isso, vamos ao nosso tema. O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma condição do neurodesenvolvimento com base genética forte e alterações documentadas no funcionamento do córtex pré-frontal e nos circuitos dopaminérgicos. Ele não é um fenômeno comportamental passageiro como muita gente acredita. É uma diferença cerebral que acompanha a pessoa ao longo da sua vida. Os estudos de acompanhamento de longo prazo mostram que entre 50% a 87% das crianças com TDAH continuam apresentando sintomas clinicamente significativos depois de adultas. O que acontece é que a apresentação muda com a idade. E é aí que a gente começa a entender por que tantos casos só são reconhecidos depois dos 40. Aqui no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA, a prevalência é estimada em 5,2% em adultos entre 18 e 44 anos. E esse número sobe para 6% depois dos 45. Ou seja, estamos falando de milhões de brasileiros carregando esse transtorno completamente ignorados. Agora vem a pergunta que eu escuto muito. Se o TDAH existe desde a infância, por que eu só fui descobrir agora, com 40 e tantos anos? E a resposta pode envolver 5 fatores que se combinam. O primeiro é o mascaramento. Durante décadas você aprendeu a compensar. Eram listas, rituais, chegar mais cedo, trabalhar até tarde, depender da ansiedade como motor de produtividade. Todas essas estratégias funcionam, mas até certo ponto. O segundo fator é o colapso da compensação na meia-idade. Aos 40 a 45 anos, a vida te cobra em vários lugares ao mesmo tempo. Carreira em ascensão, filhos adolescentes, pais envelhecendo que precisam de cuidado, casa, dinheiro, relacionamento. As estratégias que te sustentaram por décadas começam a falhar, porque a carga ultrapassou sua capacidade compensatória. Terceiro, são as mudanças hormonais.
E esse ponto aqui é crucial, especialmente para as mulheres. O estrogênio regula a atividade no córtex pré-frontal. Durante a perimenopausa, que pode começar até 10 anos antes da menopausa em si, a queda de estrogênio desmascara sintomas de TDAH, que antes eram compensados. É muito comum que mulheres recebam o diagnóstico exatamente nessa fase da vida, porque os sintomas explodem. Já nos homens, existe a andropausa, que é a queda gradual da testosterona, aí a partir dos 40, 50 anos. Ela também pode intensificar fadiga, irritabilidade e dificuldade de concentração. O quarto fator é o viés histórico do diagnóstico. Por muito tempo, o TDAH foi conceituado como um transtorno de meninos hiperativos. Isso deixou de fora mulheres e adultos com sintomas internalizados, que não se encaixavam nesse estereótipo. O quinto são diagnósticos equivocados anteriormente. É muito comum que adultos com TDAH tenham passado anos sendo tratados para depressão, ansiedade generalizada ou até mesmo transtorno bipolar, sem nenhuma resposta satisfatória. Um estudo mostra que 34% das pessoas encaminhadas por depressão resistente ao transtorno, na verdade preenchiam critérios para TDAH não diagnosticado. Se você chegou até aqui pensando, cara, isso parece comigo? Respira. Você não está sozinho. E o que vem agora talvez te ajude a colocar nomes em coisas que você sente há décadas. Agora eu preciso te mostrar como o TDAH se manifesta nessa fase da vida, porque ele é bem diferente daquele estereótipo do menino agitado na sala de aula. A hiperatividade se internaliza. A agitação motora que era visível na infância vira uma inquietação mental. Pensamento acelerado, dificuldade de desligar o cérebro para dormir, incapacidade de simplesmente ficar parado em paz. Você pode parecer calmo por fora, mas por dentro é um turbilhão. A desatenção vira o sintoma dominante. Dificuldade de manter o foco em tarefas longas, perder objetos o tempo todo, esquecer compromissos, se distrair no meio de uma reunião importante. Depois dos 40, esses sintomas costumam ser mais incapacitantes do que eram na juventude. As funções executivas mostram sua fragilidade. O neurocientista Russell Berkeley mostrou que adultos com TDAH têm atraso de 30% a 40% no desenvolvimento das suas funções executivas. Isso em relação aos seus pares. Isso significa que um adulto de 45 anos com TDAH pode funcionar executivamente como alguém de 28 a 32 anos sem o transtorno. 98% relatam problemas graves de gestão do tempo. 95% problemas de automotivação. A desregulação emocional é central. Entre 30% a 70% dos adultos com TDAH apresentam dificuldades significativas de regular emoções. Oscilações de humor, baixa tolerância a frustrações, reações intensas a coisas pequenas. Isso não é falta de maturidade. Isso é uma alteração real na inibição pré-frontal sobre o sistema límbico. E aqui eu preciso te apresentar um conceito que pouca gente conhece, mas que talvez explique uma das dores mais profundas da sua vida. A disforia sensível à rejeição, ou RSD, pela sigla em inglês. A RSD é uma dor emocional intensa, quase física, desencadeada por uma rejeição real ou percebida. Uma crítica pequena, um oi mais seco, uma mensagem que demorou ser respondida. Para quem tem TDAH e RSD, esses pequenos eventos deflagram uma onda emocional desproporcional. Até 70% dos adultos com TDAH relatam essa hipersensibilidade à rejeição. Depois dos 40, décadas de críticas acumuladas na escola, no trabalho, nos relacionamentos, amplificam esse mecanismo. A pessoa fica em estado de vigilância constante, antecipando sempre a próxima rejeição. Agora vamos para o primeiro grande território de impacto, a vida profissional.
Os dados aqui são bem concretos, tá? Um estudo clássico dos pesquisadores Biderman e Faraone, do Hospital Geral de Massachusetts, encontrou que apenas 34% dos adultos com TDAH estavam empregados em tempo integral. Isso contra 59% do grupo controle. A perda média de renda foi estimada entre 8.900 a 15.400 dólares por pessoa, isso por ano. E tem um dado que contraria o senso comum. O TDAH não tratado piora com o envelhecimento profissional. Um estudo sueco gigantesco, com 3,4 milhões de pessoas acompanhadas por 14 anos, mostrou que adultos com TDAH entre 40 e 52 anos têm 18% mais troca de empregos, 69% mais mudanças de residência e mais instabilidade relacional do que pares sem o transtorno. E por que piora ao invés de melhorar? Porque depois dos 40 a vida te cobra mais. Mais responsabilidades, mais pessoas dependendo de você, mais complexidade. E quando sua função executiva está defasada, o custo da descompensação é muito maior. O burnout é quase uma regra. Adultos com TDAH não diagnosticados vivem em hiperfoco intenso, seguidos de travamento total. Você trabalha dobrado por dias, meses, até colapsar. Aí vem um shutdown cognitivo, uma paralisia, aquela sensação de não consigo nem começar. E depois vem a culpa, a autocrítica, a depressão secundária. Mas eu preciso fazer aqui um contraponto importante, porque TDAH não é só déficit. Existem pontos de forças reais. Pessoas com TDAH tendem a ter hiperfoco em áreas de interesse genuíno, pensamento divergente, criatividade, tolerância a riscos e adaptabilidade. Há estudo mostrando representação desproporcional de pessoas com TDAH entre empreendedores, artistas, inventores. O ponto não é glamourizar o transtorno, porque ele causa sofrimento real, mas entender que com diagnóstico, tratamento e estruturas adequadas, esses traços podem virar diferencial profissional, ao invés de peso. O segundo território de impacto são as relações interpessoais, as amizades, a família, a parentalidade. Ross Berkeley usa uma expressão que resume bem como o TDAH afeta as relações. O cérebro funciona com base no agora e depois. O que não é imediato, literalmente não existe no campo motivacional. Isso é neurobiologia, não é caráter. Na prática, o que isso faz? Aquele amigo que você ama, mas não liga há 6 meses. Aquele aniversário que você esqueceu. Aquela mensagem que ficou para responder daqui a pouco e o daqui a pouco virou 3 semanas. Para quem está do outro lado, isso parece desinteresse, descaso, falta de amor. Para você, é um tormento, porque você ama essas pessoas, só não consegue manter a consistência do contato. A parentalidade é um capítulo à parte. Criar um filho exige exatamente as funções que o TDAH prejudica. Gestão do tempo, consistência disciplinar, regulação emocional, planejamento, paciência com repetição. Pais com TDAH frequentemente lutam com inconsistência nas regras. Um dia liberam, outro dia proíbem a mesma coisa. Reagem com intensidade emocional desproporcional ao estresse cotidiano da casa. Têm dificuldade de antecipar necessidades dos filhos, o material da escola, a consulta marcada, o lanche para amanhã. E como o TDAH tem componente genético forte, é muito provável que pelo menos um dos filhos também tenha o transtorno. Aí o ambiente doméstico vira um caldeirão de desregulação. E aqui vem uma das partes mais dolorosas dessa história: a vergonha acumulada. Quem chega aos 40, aos 50 anos sem diagnóstico, carrega décadas de narrativas negativa internalizada.
eu sou preguiçoso, eu sou irresponsável, eu poderia fazer mais se me esforçasse, eu decepciono as pessoas que me amam. O diagnóstico tardio é quase sempre uma experiência ambivalente. Alívio por finalmente ter uma explicação, misturado com luto pelo tempo perdido e raiva por não ter sido reconhecido antes. Uma parte fundamental do tratamento é justamente esse trabalho de reconstrução da identidade e também da autoestima. O terceiro território, e talvez mais cruel, é a vida afetiva e conjugal. Melissa Orlov, uma das principais pesquisadoras sobre TDAH em casamento, e o trabalho dela, validado pelos especialistas Russell Berkeley e Edward Hallowell, mostra dados que impressionam. Cerca de 58% dos relacionamentos onde um ou ambos têm TDAH são classificados como mal adaptados. As taxas de divórcio chegam a praticamente dobrar ao longo do tempo. 38% dos casais relatam que o casamento chegou perto do divórcio. E entre 80% e 90% dos adultos com TDAH em relacionamentos ainda estão sem diagnóstico, vivendo o que Orlov chama de a sombra do TDAH no casamento. Mas o dado mais importante não é a estatística, é o padrão relacional, e ele tem dois momentos característicos. O primeiro momento é o hiperfoco do cortejo. No início do relacionamento, a pessoa com TDAH entra em hiperfoco. Atenção plena, mensagens o tempo todo. Presença emocional intensa, surpresas, romance total. É genuíno, não é manipulação. É cérebro dopaminérgico funcionando no pico da novidade. O problema é que esse hiperfoco é neurologicamente transitório. Quando o relacionamento se estabiliza, a novidade passa e a dopamina baixa. O parceiro com TDAH continua amando, mas o combustível neurológico da atenção hiperfocada se dissipa. Do outro lado, o parceiro sem TDAH sente como se tivesse sido enganado, traído. A pessoa com quem eu casei não é a pessoa com quem estou vivendo agora. Segundo, a dinâmica pai e filho. Esse é o padrão mais destrutivo. Com o tempo, o parceiro sem TDAH começa a assumir papel de gerente da casa, da rotina, dos compromissos. Ele cobra, lembra, organiza, corrige. O parceiro com TDAH, repetidamente monitorado e criticado, responde com vergonha, esquiva ou até mesmo explosão. O parceiro sem TDAH diz: parece que eu tenho mais um filho. O parceiro com TDAH sente: eu nunca sou suficiente. Eu sempre decepciono. E a RSD amplifica tudo. Cada crítica, mesmo que pequena, ela é sentida como uma rejeição global à pessoa. Isso vira um ciclo de ressentimento crônico de um lado e fuga emocional do outro. A intimidade vai embora. O sexo diminui. O casal vira colegas de quarto cansados. Mas, e esse mais é importante, esses casais podem ser tratados. A abordagem que funciona combina 4 coisas. Primeiro, a psicoeducação conjunta, para entender que o TDAH é neurobiológico, não é falta de amor. Segundo, terapia de casal específica para TDAH, não terapia de casal comum, que geralmente falha quando o diagnóstico não é reconhecido. Terceiro, um tratamento individual, seja com medicação ou psicoterapia para o parceiro com TDAH. E o quarto, a renegociação concreta de papéis domésticos, com sistemas externos de organização. Reconhecer que existe um transtorno no meio da história muda radicalmente a forma como o casal se interpreta. O "você não me ama o suficiente" vira "o seu cérebro funciona diferente" e vamos construir estratégias juntos. Mas Elson, então como eu descubro se eu tenho TDAH agora aos 45 anos? O processo diagnóstico em adulto envolve 3 pilares. Primeiro, a entrevista clínica estruturada baseada nos critérios DSM-5-TR. Em adultos, o limiar é de 5 sintomas em cada dimensão: desatenção ou hiperatividade e impulsividade.
E é preciso documentar que os sintomas começaram antes dos 12 anos de idade. Segundo pilar, são instrumentos validados. O ASRS para rastreio, a DIVA-5 como entrevista semi-estruturada, que é considerada o padrão ouro, e a VURS-25 para avaliação retrospectiva da infância. Em casos mais complexos, a avaliação neuropsicológica completa pode ajudar a mapear déficits de memória de trabalho, atenção sustentada e funções executivas. O terceiro pilar é o diagnóstico diferencial. E aqui é onde o clínico precisa ter cuidado, principalmente depois dos 40. Depressão, ansiedade generalizada, perimenopausa e até comprometimento cognitivo leve podem imitar ou sobrepor o TDAH. Muitas vezes, essas condições coexistem. Até 80% dos adultos têm pelo menos uma comorbidade psiquiátrica. O tratamento varia entre medicação, que são os estimulantes, metilfenidato e anfetaminas. Esses continuam sendo a primeira linha farmacológica, inclusive depois dos 40. Estudos robustos, como o da Kaiser Permanente, publicado no JAMA, mostraram que não há aumento de risco cardiovascular significativo em adultos de meia idade tratados como estimulantes. Mas aqui tem um ponto de atenção. Depois dos 40, a regra é a avaliação cardiológica basal antes do início. Dose baixas no começo e monitoramento regular. E tem uma descoberta recente que precisa ser divulgada. Um estudo publicado no JAMA Network Open em 2023, com mais de 109 mil pessoas acompanhadas ao longo de 17 anos, mostrou que adultos com TDAH têm riscos quase 3 vezes maior de desenvolver demência. Mas, e esse mais aqui é enorme, o grupo que usou psicoestimulantes não teve esse risco aumentado. Isso sugere um possível efeito neuroprotetor do tratamento a longo prazo. A ciência ainda está confirmando esses dados, mas a implicação é relevante. A terapia cognitivo-comportamental específica para TDAH, não estou falando aqui da TCC clássica, tá? Para depressão ou ansiedade. A terapia cognitivo-comportamental para TDAH é uma adaptação focada em função executiva, que é a gestão do tempo, organização, iniciação de tarefas, manejo de procrastinação. Uma meta-análise de 28 estudos confirmou a eficácia na redução de sintomas nucleares, emocionais e na melhora da qualidade de vida. Treinamentos e intervenções comportamentais também são muito importantes, porque ajudam na estruturação prática do dia a dia. E, claro, é fundamental o estilo de vida, né? Exercício aeróbico regular aumenta a disponibilidade de dopamina e de noradrenalina também no córtex pré-frontal, com um efeito comparável a doses baixas de metilfenidato, isso no curto prazo. Também vale lembrar a importância da higiene do sono. Quase 60% de adultos com TDAH têm algum distúrbio de sono. A alimentação consistente com proteína no café da manhã também é muito importante. Se você chegou até aqui, muito provavelmente tem alguma conexão pessoal com esse tema. Pode ser você, pode ser um parceiro, um filho, um pai, uma mãe ou até mesmo um amigo. Eu quero deixar aqui 3 coisas muito claras antes de fecharmos. Primeira, o TDAH depois dos 40 é real, é frequente e é subdiagnosticado, especialmente em mulheres. Se os sintomas fazem sentido para você, procure um profissional qualificado, seja ele um neurologista, um psiquiatra, um neuropsicólogo ou um psicólogo com formação específica em TDAH adulto. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA, mantém um site com informações confiáveis e grupos de apoio em 7 capitais brasileiras. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A segunda coisa é que o diagnóstico tardio costuma ser uma experiência emocional complexa. É alívio, luto, raiva, esperança, tudo ao mesmo tempo. Isso é esperado, isso faz parte.
Um bom processo terapêutico vai acolher essa parte. A terceira coisa, e talvez a mais importante, é que você não é preguiçoso. Você não é irresponsável. Você não é menos. Seu cérebro funciona de um jeito específico. E com informação, suporte e as ferramentas certas, muita coisa pode mudar, mesmo aos 40, 50, aos 60 anos. Se esse conteúdo fez sentido para você, já compartilha com quem você acha que precisa assistir isso. Deixa aqui nos comentários a sua história. Qual foi o momento em que você começou a suspeitar que poderia ser um TDAH? No próximo vídeo, eu vou aprofundar especificamente a relação entre TDAH e menopausa. E esse é um tema que quase não se discute no Brasil e que afeta milhões de mulheres. Então, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para notificação e assim você não vai perder os novos vídeos. Muito obrigado por vir até aqui comigo. E eu espero te ver no próximo vídeo. Forte abraço!